Muito boa tarde, Paraíba. Estamos de volta aqui. Vamos falar aqui com o nosso público, né? Diretamente. Estamos ao vivo, retornando aqui ao Rede Verdade. Nossa conversa agora é sobre OAB Seccional Paraíba. A entidade faz eleições em novembro agora desse ano e já se começa aí, claro, o debate das candidaturas. Quem está comigo hoje aqui é uma das candidatas. Estou falando da advogada, da professora, doutora em Direito Civil, Maria Cristina Santiago. Doutora Cristina, que está aqui conosco, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Obrigada, Luiz, obrigada a você que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui na Rede Verdade, programa que é reconhecido pela seriedade, pelo comando aí, né, da sua batuta. E é uma alegria muito grande poder startar essa nova fase da pré-candidatura aqui com você, nesse espaço tão especial para mim. Bom demais. Então, para quem está acompanhando a gente, para iniciar, assim, conta um pouco da sua história dentro da advocacia, como foi o seu primeiro contato aí a partir do direito, para que as pessoas que estão em casa lhe conheçam mais. Então, eu sou advogada, desde sempre fui apaixonada pelo direito. Acho assim que quando a gente tem algo que quer mudar ou que quer pensar criticamente aquilo que nós não concordamos, o direito é o caminho certo para você poder fazer isso. E, enquanto advogada, a motivação para essa pré-candidatura é justamente o desejo de construção de uma OAB justa e verdadeiramente inclusiva. Eu acho que é momento, Luiz, de nós nos preocuparmos com a pessoa, com o cidadão, com o colega da advocacia, de pensarmos em construir planos objetivos, eficientes, que sejam rapidamente implementados. Em toda profissão, Luiz, existem aquelas pessoas que agem com ética e existem também aquelas pessoas que se desviam. O grande desafio é nós identificarmos quem é quem. Na política de ordem ocorre também isso. Tivemos a oportunidade de ouvir muitas pessoas durante as nossas idas, tanto ao sertão e em conversa com a advocacia, nós percebemos que o sentimento é de desânimo, o sentimento de se sentir desvalorizado, de falta de representatividade e até mesmo de sentir como se tivesse com a confiança, o voto de confiança depositado, traído. Veja, Luiz, são 90 anos de existência da Ordem. É a primeira vez que tem uma pré-candidatura feminina. Não estou nem falando eu imaginei de eleição, que a OAB nunca teve uma mulher na presidência. Não é só isso, nunca teve uma mulher disputando isso. É a primeira vez que temos uma pré-candidatura feminina. É muito importante, Luiz, que você e todo aquele que esteja nos escutando entenda, não é uma questão de preenchimento de cotas, é uma questão de representatividade. Se levar em conta a perspectiva feminina, muito mais do que um preenchimento de políticas de cotas, é uma questão de representatividade, de exercício igualitário da cidadania. A gente somente tem, Luiz, uma cidadania plena quando efetivamente esse debate for travado de forma igualitária. No seu exercício de trabalho profissional, pessoal, você já estava assim, sentia isso assim, na pele, no dia a dia, essa desvalorização? Com certeza, Luiz. Você vai verificar que a questão da resistência, vamos dizer assim, do patriarcado, porque toda a sociedade ela é plasmada em cima do patriarcado, então existe uma resistência muito forte. É imprescindível que se saiba que há, inclusive, dados objetivos. Pesquisas apontam que mais de 1/3 das mulheres advogadas responderam à pesquisa feita ao Datafolha que sofreram em seus ambientes de trabalho assédio e discriminação. Mais de 1/3. Mas isso é muito grave. Muito grave.
imprescindível que a OAB, enquanto instituição, ela enfrente de forma contundente esses desafios que são estruturantes, estruturais e que fazem parte da missão institucional. E esse assédio provém de próprios escritórios e também de autoridades judiciárias, é isso? Nos julgamentos, nas audiências? Ele é multifacetado. Como eu disse a você, é uma questão de violência estruturante, estrutural. Em todos os locais, em todos os cenários, Luiz, nós vamos encontrar aquelas pessoas que trabalham de forma ética, que são honestas, isso em todas as searas. E em todas as outras searas, nessas mesmas, nós encontramos pessoas que se desviam. Então, essa questão do assédio e da discriminação é algo que faz parte do universo feminino, sim, e essa perspectiva, ela tem que ser levada em consideração. Eu repudio de forma veemente toda e qualquer forma de assédio e discriminação e acho que é imprescindível que a OAB, enquanto instituição, ela tenha essa missão de ordenar, de organizar, liderar políticas concretas para o enfrentamento desses problemas gravíssimos. E você fazendo um retrato aqui da OAB da Paraíba, ao longo dos anos, você não conseguiu identificar uma atitude vigorosa, uma atitude, enfim, de confronto em relação a isso, de proteção em relação a isso? Eu acredito que não somente eu, mas toda a advocacia, isso é um sentimento generalizado no sentido de reconhecimento de uma certa apatia na defesa contundente, na defesa intransigente das prerrogativas e desses problemas estruturais que precisam ser combatidos diuturnamente. É muito importante que a OAB ela cumpra sua missão institucional. E qual é, Luiz, a missão institucional? É a defesa da advocacia. Nós não podemos mais admitir, aceitar de qualquer modo a tentativa de criminalização do exercício de nossa profissão. A OAB ela precisa assumir o protagonismo nessa defesa da advocacia. E justamente para tentar comunicar que todo mundo, toda pessoa, Luiz, pode participar ativamente do local onde é travado o debate daquilo que lhe afeta profissionalmente. Então, com a nossa pré-candidatura, o que eu quero comunicar é que se eu posso falar e ser ouvida, você também pode falar e ser ouvida. Nós queremos ser voz dessas pessoas que não se sentem representadas, não se sentem respeitadas, não se sentem vistas de forma individual dentro da OAB. Tá. Eu quero falar sobre vários eventuais níveis de desvalorização da categoria. Você já está falando, aliás, já tocou pelo menos em dois maiores em relação à própria mulher advogada, mas fora do debate do gênero, do advogado como um todo, da classe como um todo, na questão das prerrogativas. O que é que se pode ser feito hoje para que o advogado em exercício na Paraíba possa, enfim, voltar a ter ali um mínimo maior de respeito na sua atividade laboral do dia a dia? Está havendo essa desvalorização? Os advogados já chegam assustados diante de um juiz, assustados diante de um desembargador, assustados porque estão reféns ali de uma entidade que não os defende nas suas prerrogativas? Olha só, Luiz, a advocacia ela está passando por um momento muito delicado, um momento que reclama, tanto no cenário nacional quanto nas seccionais, em especial na nossa seccional, uma defesa mais consistente, combativa e altiva das nossas prerrogativas. Para proteger a advocacia, para defender a advocacia, é imprescindível que se tenha uma atenção toda especial, por exemplo, para o advogado e a advogada em início de carreira. É imprescindível que a OAB crie soluções efetivas para que essa advogada jovem, para que esse advogado jovem
permaneça no mercado. Permaneça no mercado com condições de enfrentamento da crise que o mercado experimenta, inclusive por causa da pandemia. É imprescindível que a OAB ela cumpra o seu papel institucional de dialogar com as outras instituições de forma altiva, de forma assertiva, e que o advogado e a advogada ela se sinta protegida, ela se sinta respeitada. É importante que a OAB comunique, informe a sociedade. Se nós não tivermos uma advocacia independente, uma advocacia altiva, fica comprometido, fica prejudicado o próprio exercício da cidadania, o direito fundamental de acesso à justiça. E aí vai ser comprometido também o próprio Estado democrático de direito. A missão da OAB, Luiz, defesa da advocacia. O partido da OAB, Luiz, defender a sociedade civil, defender o Estado democrático de direito, defender os direitos humanos. Isso sim é o partido, é a bandeira e deve ser a razão de existência da OAB enquanto ordem. Desvalorização também está no campo da remuneração, do retorno financeiro que os advogados têm. Você falou, advogados, sobretudo de início de carreira. Dá para trabalhar com isso também? Existe um processo de defasagem, de desvalorização salarial mesmo dos advogados, inclusive para concursos públicos? Vocês têm como fazer algo sobre isso? Com certeza. Inclusive, você me dá a oportunidade de resgatar algo que eu trago na minha memória e que me traz muita alegria. Eu fui já conselheira seccional em 2015 na OAB e um dos votos que foi o responsável para que houvesse um envio de um projeto de lei para a Assembleia, para que efetivamente houvesse o aumento do piso salarial para a advocacia paraibana, foi o meu. Entretanto, é importante que se diga que esse projeto de lei não andou na Assembleia Legislativa, porque tem um parecer dizendo que efetivamente não seria competência da ordem propor essa alteração e sim do Executivo. O que já entremostra, Luiz, uma determinada ausência, porque é imprescindível que a OAB, enquanto instituição representativa dos interesses da advocacia, deve manter de forma altiva um diálogo com as outras instituições. E não está tendo? Para que, juntamente desse diálogo, possa existir convergência de determinadas ações e demandas que retornem como valorização da advocacia. Nesse projeto, por exemplo, desde 2015, 2016, que ele está lá parado na Assembleia Legislativa. Pernambuco, por exemplo, nosso estado vizinho, existe um piso mínimo para a advocacia. Por exemplo, salvo engano, entre 2.500, se for apenas 4 horas, e se for dedicação exclusiva, R$6.000. É imprescindível que a OAB assuma que a jovem advocacia, ela precisa de apoio, ela precisa de se criar questões que minimamente ofereça mecanismos, por exemplo, de um compliance mínimo no exercício da profissão. Muito mais. É importante que a OAB crie cursos, publicações, dê oportunidade de publicações, ofereçam cursos de matérias curriculares. Mas, Luiz, eu como advogada, eu sei quais são as competências exigidas para o mercado. Eu sei como direcionar determinadas atuações para dar maior condições de competitividade e de empregabilidade para a jovem advocacia. Não somente como advogada, mas como professora, tanto dos cursos de graduação em final de curso e dos cursos de pós-graduação. Luiz, minha alma chora quando eu vejo a quantidade de jovens brilhantes, que não conseguem continuar no mercado por falta de apoio. Por exemplo, dentro das nossas propostas está a criação de um projeto da criação do escritório modelo, que inclusive era projeto da atual gestão e que não saiu do papel. E o que é esse escritório modelo? Não é somente você ter um local onde o advogado possa trabalhar, mas é imprescindível que ele tenha formação, por exemplo, de saber
como é a questão de gestão de escritório, a questão de atender um cliente, a questão de cobrança de honorários advocatícios, a questão de se compreender, por exemplo, você que me escuta... Uma formação que não está na universidade muito. A LGPD, Luiz, ela acabou de entrar em vigor agora, em agosto. Proteção de dados. Lei de proteção de dados. Se você não souber aplicar a LGPD dentro do exercício de sua profissão, você já fica completamente alijado, porque as sanções vão impedir, inclusive, de você continuar com qualquer escritório. E o estudante recém-formado em Direito, ele não consegue dominar isso, porque isso vem da prática do dia a dia, do exercício, da experiência do dia a dia. Vem da prática. Você tocou num tema aí que me chamou a atenção, é a relação da OAB com as instituições do judiciário. Como é que ela está hoje? Como é que você avalia? Qual é o raio-x que você traria da OAB com o Tribunal de Justiça, da OAB, enfim, com os ministérios públicos e com o órgão judiciário aqui na Paraíba? É boa? Como eu diria que está desidratada. Eu diria que está apática. É imprescindível que se tenha em mente que o diálogo, ele é um caminho certo para você conseguir solucionar problemas. É imprescindível que a OAB, enquanto instituição, e isso é o que nós advogados esperamos de uma OAB, que haja esse diálogo aberto, assertivo, não subserviente, no sentido de que se discutam com as instituições competentes aqueles assuntos que são do interesse da advocacia. Hoje vocês são excluídos? Eu acho que está muito a desejar. Vamos dar um exemplo? Custas judiciais, taxa judiciária. Não sei se você, colega advogado e colega advogada que me escuta, sabe, mas o nosso estado, Paraíba, ele é o estado onde existem as mais altas custas judiciais e taxa judiciária. Em 6 anos de gestão, pouco se avançou com relação a essa temática. Uma das formas de solucionar essa temática é franquear um diálogo com as instituições competentes para que se criem soluções e que efetivamente haja uma resposta para a advocacia. Eu sei fazer isso e eu vou fazer isso. Dialogar não é você aquecer. Dialogar não é você esperar indefinidamente. Dialogar é você, de igual para igual, convergir e exigir que determinadas práticas e políticas que não são interessantes sob o ponto de vista de valorização e defesa da advocacia, seja, Luiz, enfrentada de forma assertiva, de forma altiva e sempre de igual para igual, porque não há hierarquia entre a advocacia, entre magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. Todos somos sujeitos, todos somos autores e é necessário que esse protagonismo em defesa da advocacia, ele seja exercitado de maneira altiva, de maneira consistente pela ordem. Que leitura você faz no momento da pandemia? A gente tem informações, inclusive, vários escritórios, lamentavelmente, fecharam suas portas. A OAB, a entidade, agiu de forma a contento no momento da pandemia para a categoria ou ficou a desejar? Que leitura você faz nesse momento, que foi um momento excepcional para o mundo inteiro, para todas as categorias, para todas as profissões? A entidade, ela conseguiu ali dar respostas a essa demanda da pandemia? Veja, Luiz, a sua pergunta é ótima e eu vou responder, mas antes eu vou convidar uma reflexão. A pandemia, ela atingiu todos os setores profissionais, todos eles. Uma crise econômica sem precedentes se instalou. Várias pessoas que eu conheço, que são advogados e que são advogadas, precisaram tirar, por exemplo, Luiz, filhos de escola particular e colocar em escola pública. Por exemplo, Luiz, se mudar de aluguel em bairros nobres para bairros mais acessíveis, fechar escritórios.
muitos amigos, muitos colegas advogados e advogadas foram demitidos dos escritórios que fecharam suas portas para poder trabalhar, aqueles que ainda podiam ter tecnologia de ponta em casa para poder operar durante a crise. Nesse cenário de crise, eu trago a atenção sua, Luiz, e de você, advogado e advogada que me escuta. A OAB, enquanto missão institucional voltada para a defesa da advocacia, em 2019 aprovou uma antecipação dos vencimentos para julho, para o meio do ano. O vencimento da anuidade da OAB é dezembro e passou, em 2019, foi aprovado para ser em julho. Quando foi em 2020, num pacote pró-contenção de pandemia, essa anuidade ela foi prorrogada para dezembro de 2020. Dentro desse plano de pacotes também, é interessante que eu diga a quem me escuta, se você tiver em dia com a anuidade, que é R$ 450, ou R$ 850, você pode pedir uma ajuda de custo, que é R$ 300. Então, você veja que para você pedir os 300, você tem que estar em dia. Outro detalhe, em 2021, a pandemia não passou, a pandemia continua. Somente após vários pronunciamentos é que foi pautado agora, na última sessão do Conselho, para que houvesse a prorrogação dessa anuidade que voltou para julho, porque lembra que ela tinha sido prorrogada em 2020 por conta da pandemia. Aí você poderia me perguntar, porque eu perguntei nessas minhas caminhadas ao advogado e advogada se sabia o porquê da prorrogação. E o advogado e advogada de todos os cantos da Paraíba me responderam que não. O que eu acho aí, Luiz, que já peca e muito nossa ordem no quesito transparência, para você entender o porquê de determinadas decisões. E então, eu pude observar que a razão da prorrogação era em virtude de haver um atraso no repasse do Conselho Federal das anuidades, o que significa, Luiz, que é uma questão de gestão. Se você sabe que naquele mês você vai ter uma diminuição no seu orçamento, você vai fazer um planejamento e não você vai onerar ainda mais a classe mais fraca da relação, que é o advogado e a advogada. Tá aí, 2 horas e tá com o tempo estouradíssimo, doutora Cristina. Infelizmente vai ter que terminar aqui pra gente concluir, mas queria agradecer sua participação, sua presença aqui no Rede Verdade, desejar boa sorte nessa caminhada aí na disputa pela presidência da OAB. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Ok, a você.